Ter ouvido como arguido era precisamente o que Manuel Pinho não queria e por isso recorreu ao Constitucional. Isto depois do Tribunal da Relação ter anulado a decisão do juiz encarregue do processo, Ivo Rosa, que decidiu retirar o ex-ministro da condição de acusado. O Tribunal Constitucional, o mais alto do sistema judicial, decidiu. Está decidido. Manuel Pinho, ex-ministro da Economia de José Sócrates, mantém o estatuto de arguido no caso EDP. Os desembargadores consideraram que Ivo Rosa não tinha legitimidade para retirar o estatuto de arguido a Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, nem a Miguel Barreto, ex-diretor-geral da Energia. E o despacho do magistrado no âmbito do processo EDP foi anulado. No acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa é referido que a competência para apreciar nulidades e irregularidades na fase de inquérito pertence ao Ministério Público. Manuel Pinho volta assim a ser arguido. Em causa estão suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais relacionadas com a EDP e o Grupo Espírito Santo. A investigação está a analisar o eventual favorecimento da EDP na criação dos contratos dos custos para manutenção do equilíbrio contratual, que foram criados quando Pinho era ministro e que são considerados rendas da energia. Terão permitido à elétrica encaixar cerca de 500 milhões de euros. No âmbito do processo de rendas excessivas na EDP, os advogados de António Mexia e Manso Neto, dois dos arguidos no processo, tinham feito um requerimento a pedir a anulação das duas cauções no valor de 1 milhão de euros cada. Uma medida aplicada pelo juiz Carlos Alexandre, que ordenou também a suspensão de funções. Agora, o juiz Ivo Rosa, que voltou a ser o juiz de instrução do processo, entendeu que a medida de coação estava desatualizada e decidiu devolver as cauções, dando razão à defesa. A justificação? Não fazer sentido mantê-las porque a medida de suspensão de funções já tinha expirado. Segundo a agência Lusa, os dois antigos administradores da EDP ficam apenas sujeitos a termo de identidade e residência. Recorde-se que o ex-presidente da EDP e o ex-presidente da EDP Renováveis são suspeitos de crimes de corrupção e participação económica em negócio para beneficiar a empresa de energia e os gestores, num caso relacionado com os custos de manutenção do equilíbrio contratual. O Ministério Público entende que os dois antigos gestores teriam corrompido o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, o antigo diretor-geral da Energia e o ex-secretário de Estado da Energia. O Ministério Público acredita que recebeu mais de 4,5 milhões de euros como contrapartida de decisões que terão favorecido o Grupo Espírito Santo e a EDP, enquanto Ministro da Economia do governo de Sócrates entre 2005 e 2009. Parte do dinheiro, de acordo com a investigação, terá sido paga em prestações de 15 mil euros por mês em duas contas offshore com sede na Suíça, uma das quais criadas na mesma semana em que tomou posse como ministro. As entradas de dinheiro foi um dos temas centrais do interrogatório. Esperar 4 anos para me ouvirem, andarem a investigar há 9 anos assuntos que se passaram há 15 anos, não é próprio de uma democracia. Hectares do Monte das Margaridas, em Monte Moro Novo, são de Sofia Fava. O apartamento de Paris, o da Avenida Brancamp e os 2 andares no Cacém, comprados à mãe de José Sócrates, estão em nome de Santos Silva. Foram arrestados para garantir futuros pagamentos de multas, custas judiciais e qualquer indenização ou dívida ao Estado.
O juiz ordenou o levantamento imediato dos arrestos e o envio da decisão ao Gabinete de Recuperação de Ativos e às conservatórias do Registro Predial. O Ministério Público também pode recorrer desta decisão, mas o recurso não tem efeito suspensivo. Além das casas, também são levantadas as apreensões dos saldos bancários de 26 contas, carteiras de fundos e obrigações. Um desses saldos é o da famosa conta 006 do Novo Banco, conhecida na acusação por ser a porta giratória do dinheiro entre Santos Silva e José Sócrates. O juiz não levantou o arresto sobre 2 bens, o quadro a óleo de Júlio Pomar, apreendido no antigo apartamento de José Sócrates, e os 39 exemplares da obra A Confiança no Mundo. O advogado Gonçalo Ferreira, livre de qualquer acusação, recupera a conta bancária, assim como Henrique Granadeiro, Zeinal Bava e a empresa XLM. Carlos Alexandre aceitou, suspendendo de funções os 2 presidentes da EDP, obrigando também cada um ao pagamento de €1 milhão de caução. Ivo Rosa voltou ao processo no início deste ano e as medidas de coação acabaram por cair. Extinção do prazo para a suspensão de funções e por despacho do juiz para a caução. Mas este não é o exemplo de maior contraste entre os 2 juízes no caso EDP. Ivo Rosa recusou o pedido do Ministério Público para utilizar como prova e-mails, documentação bancária e fiscal de António Mexia e Manso Neto, o que Carlos Alexandre já tinha anteriormente autorizado. No recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, Ivo Rosa perdeu num acórdão em que até foram tecidos elogios ao juiz Carlos Alexandre. Na Operação Marquês, Carlos Alexandre foi o juiz da fase de inquérito e Ivo Rosa da instrução. O segundo perdeu 2 vezes na Relação de Lisboa. A primeira relacionada com a caução de €300 mil aplicada a Armando Vara, que Ivo Rosa anulou, mas o arguido teve de repor. E a segunda, em que o juiz vai ter de valorar as declarações de Hélder Batalha sobre transferências financeiras ligadas a Sócrates e Salgado. Ainda na Operação Marquês, Carlos Alexandre chegou a duvidar da distribuição da fase de instrução ao colega Ivo Rosa, declarações que lhe valeram um processo disciplinar no Conselho Superior da Magistratura. Um terceiro exemplo é o caso de Tancos. No arranque da investigação, Ivo Rosa não concordou com as escutas a um dos suspeitos. Carlos Alexandre ficou com a instrução e mandou todos para julgamento. Em 2006, na altura do governo Sócrates Pinto, quem fez o sistema elétrico tal e qual existe, que era que nós tínhamos um sistema que era uma loucura suicida. E eu hoje repito aquilo que disse. Isto é uma loucura suicida. As centrais agora têm uma taxa de carbono que o governo decidiu pôr. Repare, veja estes números. Hoje em dia, para produzir eletricidade a partir do carvão em Portugal, o preço do carvão que lá está, faz que se produzisse a cerca de 25, 30 euros. Se juntar a taxa de carbono, vai para os 80 e 90 euros. Isso é portanto, loucura. no caso do... Claro. E repare, como as centrais... Então, mas o nosso governo está a desproteger-nos completamente em relação às indústrias Eu utilizei um termo... Produção e de venda de eletricidade em Portugal é uma loucura suicida. É tudo especulação. É manipulado e nos politicamente. mercados e financeiramente. Exatamente. Ninguém para isto. Só para localizar os espectadores, a própria vice-primeira-ministra espanhola pediu a Bruxelas que intervenha já politicamente. A situação do preço da eletricidade na Península Ibérica, nomeadamente em Portugal sobretudo, era perfeitamente expectável. E no caso português é o mais desastroso possível.
porque embora a Espanha tenha o mesmo preço praticamente do que Portugal, para Portugal é muito pior. Repare-se bem que Portugal tem instalado 21 mil megawatts, instalado, pagos, estão cá para produzir, e consome às horas de ponta 8.500 e às horas de vazio 4.000, portanto tem uma capacidade excedentária de 4 ou 5 vezes, e no entanto este ano tem estado a maior parte do tempo, ou uma grande parte do tempo, a importar quantidades maciças. Repare bem quando foi aquele quase apagão no outro dia, aliás, uma história complicadíssima que ainda não está toda bem explicada, estávamos a importar 2.000 megawatts num sábado à tarde. 2.000 megawatts de França. Ou seja, os consumidores pagaram quase 6 milhões por uma energia que não precisavam. O sistema tem destas coisas absurdas. Estivemos a financiar os consumidores espanhóis. Estivemos a dar-lhes energia. Estivemos a dar energia. Mas posso lhe dizer qual é os valores relativamente ao primeiro trimestre. Muito rapidamente, porque o tempo está a voar. Espanha foram 75 milhões, sim, que o sistema pagou para vender a Espanha. O nosso sistema pagou para vender a Espanha. Exatamente. Nós, portugueses, pagamos aos produtores para eles darem à Espanha. Exatamente. Isto é uma loucura. E em Portugal, para além das tarifas de norma, da sobrecusto normal, sim, como o preço real foi abaixo disso, sim, essa diferença, portanto, para além do sobrecusto, foi de 56 milhões. E nós pagámos isso tudo? Vamos pagar, sim. Isto é uma loucura, não é aguentável, isto não pode continuar assim. O senso comum não é preciso ser especialista. E diga uma coisa, eu estou indignado como cidadão e como jornalista. Porquê é que ninguém abre uma comissão de inquérito a este setor? Uma comissão parlamentar de inquérito? Não é preciso. Não? Está tudo à vista? Sim, se quiser ver, está tudo à vista. Mas o senhor, se for chamado, vai ao Parlamento explicar isto tudo? Com certeza. Fui ao Parlamento várias vezes.